Vamos lá então. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, sejam muito bem-vindos à 11ª edição do programa Eco Parcerias, que é uma iniciativa da Energicop. E desde dezembro de 2024, nós temos promovido encontros com empresas e profissionais dos mais diversos setores, com o objetivo de conhecer melhor esses produtos e serviços, esses profissionais, e também fomentar o aprendizado, o networking e a geração de novas oportunidades de negócios. Até a 10ª edição, o evento era restrito aos nossos cooperados e parceiros, e também hoje, pela primeira vez, a gente tem a alegria de abrir esse espaço para amigos e convidados do setor. Embora o evento ele não tinha sido amplamente divulgado, nós gostaríamos de destacar que não é um evento secreto, né? Então, fique à vontade para gravar, para tirar print, se quiser marcar Energicop nas redes sociais, fique à vontade. O tema da palestra de hoje, então, é eficiência energética off-grid, o uso de data centers no Brasil. Nosso palestrante é o Wilson Martins Filho, ele é PhD em Engenharia do Conhecimento e pós-doutorando em Inteligência Artificial pela Universidade Federal de Santa Catarina. Wilson é fundador da Cognos, empresa referência em eficiência energética, e também atua como mentor na Academia da Fiesc de Negócios, apoiando o desenvolvimento das indústrias catarinenses. A palestra terá duração aproximada de 30 a 40 minutos e ao final abriremos espaços para perguntas. Pedimos que, por gentileza, quem quiser fazer perguntas, registre no chat durante a apresentação, assim conseguiremos organizar melhor as respostas. Agradecemos, então, imensamente a presença de todos e desejamos um excelente evento. Com você a palavra, Wilson. Muito obrigado. Emerson, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com nossos amigos e parceiros do Energicop. Eu já estendo aí o convite a quem estiver passando por Florianópolis, Santa Catarina, para mandar um WhatsApp, manda um LinkedIn para a gente se encontrar, conversar um pouquinho mais. E já me coloco à disposição, porque hoje é o começo de uma conversa que eu tenho certeza que a gente vai se estender bastante, tá? Eu vou ficar aqui no controle da sala, permitindo a entrada de novas pessoas, enquanto vou começar a apresentação. Tá joia? Então, basicamente, a minha apresentação vai ser bem objetiva, bem rápida. Então, eu já começo com as conclusões para depois falar do negócio em si, né? Então, aqui já fica o meu contato. Quem quiser tirar o print, já tira o print, já salva o meu contato. E a gente pode estender, tá? Normalmente o pessoal fala no final, eu já coloco no começo para facilitar a comunicação. Então, a Cognos hoje é uma empresa que trabalha em engenharia do conhecimento para eficiência energética. Nós temos diversos modelos, né? Hoje eu estou à frente como sócio fundador, Eduardo Meyer, meu diretor e sócio de operações, ele que trabalha a gestão de capitais e também de importação de equipamentos. Eu faço modelagem de negócios, vendas e pós-vendas e relacionamentos com o mercado, também com os fundos de investimento para inovação, né, com FINEP, BNDES e assim por diante. Deixa eu ligar aqui o meu computador na tomada, que ele não está ligado. E nesse interim, nessa nossa jornada, a gente desenvolveu um modelo de negócio que já existe fora do Brasil, mas por questões de impostos e também de depreciação da própria moeda, né, brasileira, acabou deixando o Brasil à margem desse tipo de mercado, que é o uso de data centers para eficiência energética. Então, a Cognos, ela usa diferentes tecnologias. O que eu vou apresentar para vocês hoje são 3 casos de uso, mas pode ser feito com diferentes tipos de tecnologia. E tudo que a gente quer é fazer geração energética a partir de aterros, e especialmente em lugares onde você pode ter a possibilidade de geração de energia off-grid. Nosso mercado é 100% off-grid. A gente não quer competir com GD e nem com a rede, é simplesmente para aquele mercado onde você não consegue entregar energia para a rede. Então, a gente mistura metodologias e equipamentos para gerar energia e subprodutos, como crédito de carbono, fertilizantes, e em especial ativos digitais, que aí entram os data centers, tá?
Esse modelo de negócio já é uma realidade no Brasil, a gente não está inventando nada nesse sentido. É um modelo de negócio industrial, onde a gente liga equipamentos em sequência para dar uma eficiência energética. Nosso propósito é criar essas vantagens para o impacto ambiental e social, usando flare, biometano, resíduos, biodigestores e assim por diante. Então, a gente quer trabalhar mesmo na prática a economia circular a partir da energia. Então, como funcionam todos os projetos? Essa é uma dúvida que eu sempre tiro no final das apresentações. Né? Wilson, como é que funciona um projeto desse? Qual é o equipamento? Não sei, depende do seu contexto. Tá? Então, a gente faz uma análise de viabilidade durante 6 meses com visita de campo, análise ambiental, análise de gás, tipo de gás, análise de geração, tipo de segurança envolvida na operação, para a gente desenhar o projeto de investimento, que dura entre 2 e 8 meses, dependendo da velocidade que a gente interage com o cliente. Tá? E nesse projeto é que entra a Cognos com a sua especialidade, que ela vai montar a lista específica de equipamentos, planta, equipe e calcular o retorno desse investimento. A partir disso, a gente vai para a aquisição e operação, que envolve muita importação de máquinas, para a gente poder ter essa eficiência energética com eficiência de produção e, ao mesmo tempo, eficiência de capitais. Tá joia? Então, lembre-se sempre disso. Né? Nós trabalhamos com off-grid e a gente faz análise de contexto. Qual é a melhor solução de eficiência energética, combinando data centers para o tipo de energia gerada, volume de energia gerada e o modelo de importação de equipamentos. Um exemplo, o ciclo de transformação, a maioria de vocês acredito que já conhece esse ciclo. A gente vai trabalhar com aterros sanitários ou biodigestores e gera o gás. Esse gás a gente coloca num gerador. Esse gerador alimenta 100% off-grid um data center na mesma instalação, no mesmo local, para onde estão os geradores, tá bom? E aí, com isso, eu tenho créditos de carbono e capital digital, que a gente chama, tá? Então, a demanda por data centers é uma demanda por energia, e dependendo do tipo de solução de data center que você tem já um capital, ativo financeiro, que você pode circular dentro dos bancos, ou você tem um serviço, que algum fabricante, por exemplo, a NVIDIA, pode te pagar para ter um data center de hyperscale. Tá joia? Então, eu estou acompanhando aqui as perguntas, logo mais eu já vou endereçá-las, tá bom, gente? Então, seguindo aqui, um cálculo estimado de impacto, tá? Quanto que o aterro pode gerar, considerando 1 tonelada, que é uma unidade muito pequena. Então, quando a gente vai para o crédito de carbono e o gás, a gente está falando aí de uma receita escondida, né? Que estava dentro de um aterro. Então, a gente chega com essa planilha aqui, que é a planilha de base. A partir da eficiência dos aterros, a gente pode ter uma rentabilidade muito maior do que essa aqui. Mas a gente consegue ver aqui que é bem rentável. Imagina que você tem lá uma energia que está sendo desperdiçada e que não está sendo extraída nem monetizada. O segundo, os impactos, né, os benefícios secundários. Mitigar a pegada de carbono, que logo a gente vai ter uma legislação no Brasil referente a isso. Canadá, que é um país que a gente já atuou muito, os aterros que fazem flare ou que não usam o seu gás para geração de energia pagam uma multa. Então, a mesma coisa vai acontecer também no agro brasileiro, e em algum momento essa legislação vai estar em vigor, que ela é uma legislação internacional, e a gente já está se antecipando um pouco a isso. Tá? Então, aumento da eficiência do biogás, compensação de créditos, rentabilidade acima dos valores de mercado, especialmente para dar sustentabilidade, e o fundo de impacto Net Zero City, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre como cada cidade pode ter um fundo lastreado em energia. Né? Então, o nosso foco são pessoas e cidades, no final do dia. Obviamente que é o produtor de energia, em primeiro lugar, mas a gente quer impactar a vida das pessoas, tá? O fundo Net Zero, ele parte dessa seguinte premissa. Toda cidade gera resíduo. E toda cidade possui aterro. Se a gente pensar no paralelo para propriedades rurais, especialmente da área de proteína animal, a gente vai pensar nisso. Toda produção, né, de proteína animal gera resíduo
e toda essa biomassa pode ser transformada em energia. No caso das cidades e dos aterros, todo cidadão gera lixo e paga uma taxa de lixo, né? Nós pagamos uma taxa de recolhimento e manejo daquele resíduo. Então, se eu converter taxa de lixo ou a quantidade de lixo em um fundo, né, que gera energia elétrica, que gera capital a partir da biomassa, né, transformada, eu posso, na verdade, ter um crédito, né? Então, o meu lixo passa a ser um crédito. Então, a minha biomassa, o meu resíduo, passa a ser um crédito. E esse crédito, nos data centers, ele é um ativo digital, que o banco pode aceitar esse ativo. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre esse ativo. Mas esse ativo, hoje, ele tem sido utilizado fora do Brasil para garantir as cotas de fundo de pensão, por exemplo, porque é um ativo que valoriza com o tempo. Então, imagina que você está produzindo lixo e recebendo um ativo que vai garantir o lastro de um fundo de pensão no longo prazo. Por que longo prazo? Porque a gente sempre vai gerar aquele ativo, sempre vai gerar aquele lixo, sempre vai gerar aquele resíduo, e a ideia é aproveitar esse resíduo dali para frente. Então, é exatamente aqui que os data centers entram em uso. Por quê? Porque nem sempre eu vou ter um modelo econômico de entrega de energia para a rede que vai se estabelecer ao longo do tempo. Normalmente tem mudanças. A gente viu isso no setor solar, né? Especialmente em Minas. Quando a gente pensa nos data centers de inteligência artificial e de ativos digitais, esses data centers serão os commodities das empresas de tecnologia, especialmente as 5 maiores empresas, né? Apple, Google, Amazon, Meta e a IBM, Microsoft e etc. Então, o que essas empresas vão precisar? De energia. O que a gente tem cada vez mais? Mais pessoas no mundo. Então, eu preciso gerar mais proteína, mais biomassa para poder sustentar mais pessoas, e essas pessoas vão precisar de mais energia elétrica. Então, é uma curva de adoção e de uso que só cresce, ela não tem uma demanda para baixo. O que tem demanda para baixo são as regras do mercado de energia compartilhado. Mas, se a gente pensar em energia off-grid e transmissão de dados por Starlink, por exemplo, você não tem mais esse impeditivo. Então, a gente quer chegar aqui e por isso a gente está aqui com a EnergyCorp fazendo esse trabalho para começar a construir essa visão de futuro, que é o fundo das cidades eficientes, né? Das propriedades eficientes, dos macronegócios agroindustriais eficientes. Então, eu tenho resíduo e biomassa, eu transformo em quilowatt, crédito de carbono, fertilizantes, eu consigo transformar isso em real, dólares ou até ativos digitais e mitigo o carbono. Então, eu começo a ter um lastro para fundos de pensão, fundos soberanos, fundos sociais e, especialmente, fundos de inovação, onde eu tenho um capital barato, porque ele vem de um recurso que eu praticamente ganho de graça, e eu consigo arriscar esse capital com novas tecnologias do quê? De energia, de crédito de carbono e de fertilizantes. Isso cria uma estabilidade econômica, uma qualidade de vida e o que a gente chama de economia regenerativa. Então, eu tenho lá os municípios fazendo um aporte de capital para transformar resíduos em energia em ativos digitais. Esses ativos lastreiam as operações e pode virar um dividendo para pessoas com participação em cotas. Por isso, esse modelo de estrutura da EnergyCorp é interessante e eu acredito que a gente pode fazer um trabalho inovador no Brasil, transformando todas essas oportunidades de biomassa em cotas para as pessoas. Como eu já falei, existem 14 empresas nos Estados Unidos de capital aberto que já funcionam dentro desse modelo de negócio. Nosso desafio era resolver a importação dos equipamentos, que a gente já encontrou o modelo ano passado, e por isso a gente está se lançando ao mercado. Foram 2 anos estudando esse modelo, aprendendo lá fora, e agora sim a gente tem uma cartilha de como executar isso no Brasil. Qual que é o mercado brasileiro? O mercado brasileiro só cresce de energia. Então, a gente é muito eficiente e eu concordo com as visões de quem representou o Brasil nos últimos anos no aspecto internacional, de que o Brasil tem muita lição para dar a respeito de uso e reuso de energia e economia verde. Então, a gente tem uma matriz muito limpa e cabe agora a gente utilizar dentro do Brasil os data centers para gerar as
oportunidades de cotas e fundos. Outro ciclo que foi muito validado no ano passado, né? Os poços de petróleo e gás ainda não explorados, sem linha de distribuição. Esses poços estão gerando flare, isso é um baita problema. A gente converte o flare em energia, né? Transforma ele em gás, e aí sim vai para o data center e a gente pode ter os créditos carbono. Enfim, as vantagens, acredito que todos vocês já entenderam, né? Um contrato de venda de gás para geração de energia, redução de custo de manutenção da planta, crédito de carbono acumulado, tanto para dentro do Brasil quanto para clientes fora do Brasil, tá? A gente teve uma surpresa muito grande, porque esse modelo de negócio de uso do data center para energia off-grid já é um commodity fora do Brasil, então muitas empresas querendo fazer a compra desses contratos de energia, né? 100% off-grid. Lembrando, as duas premissas são 100% off-grid, a gente não quer competir com GD de forma nenhuma, e cada lugar tem o seu contexto. Cada lugar vai ter que passar por um período de avaliação e desenho da operação. Mesma coisa, né? A ExxonMobil hoje já faz esse tipo de uso com data centers e o equipamento é esse, né? Muita gente me pergunta, Wilson, deixa eu ver o equipamento, né? O que data center é esse? É isso aqui, gente, ó. Isso aqui é uma planta de um data center dentro de um container com ventilação, onde você tem o painel elétrico, a rede de distribuição, e as máquinas estão aqui dentro, né? Máquina de operação do data center, e ele fica assim, exposto ao tempo, sem problema nenhum. É super fácil de montar essa estrutura, ela não tem uma engenharia muito crítica, mas é complexo de mantê-la funcionando, porque ela consome no mínimo 1 megawatt-hora, né, durante 5 anos. Esse é o nosso target de contrato. Mínimo 1 megawatt-hora por 5 anos. Né? Muita energia. O pessoal não está acostumado a esses números. Todo mundo acha que é 1 quilowatt-hora. Eu sempre já fiz muita reunião com o pessoal confundindo. Não, é 1 megawatt. O cara, pô, mas 1 megawatt é uma indústria. Né? 5, 10, 15, 25 megawatts é uma fábrica inteira. Não, são containers pequenos que consomem 100% dessa energia gerada. Tá? Aqui o modelo de operação com gás, né? Então eu tenho um gás de poço, ele é ventilado aqui para o gerador gera energia elétrica e ele faz ali dentro desse container com uma antena aqui de 4G para poder fazer a entrega do ativo digital. Aqui é uma operação de 1,5 MB, tá? Lembrando, olha ao redor, não tem nada aqui, não tem nem linha de transmissão, né? 100% off-grid, gerando um caixa para o produtor. A gente também fez um caso com a Impasa, que tem muito cavaco e biomassa, né? Então a gente aqui tem um exemplo de como usar essas toneladas, né, de cavaco para gerar gases e biochar. Eu não vou me ater muito aqui, mas com certeza esse é o segundo subproduto, o biochar, tá? E aqui também uma foto interna do data center, tá, gente? Ó, são várias máquinas conectadas fazendo processamento de ativos que ela entrega isso para a rede. O que precisa aqui é uma boa ventilação. Então, isso gera capital ESG e aqui tem um pouquinho do cálculo, né? A gente está falando de 3,75 ao mês em dólar, tá? Então, normalmente a gente fala em 4 a 5 milhões por 1 megawatt de infraestrutura, com retorno entre 2,3 a 3,75 por mês em dólar, combinando todos os ativos, tá bom? Então é super interessante, hoje com a taxa Selic e com os empréstimos de inovação, a gente consegue fazer um excelente negócio. Aqui, os aterros que já fazem a operação, então aqui quantos megawatts cada aterro poderia estar entregando para a Cognos produzir isso a 3,7 de retorno. Então a gente fala aí de um CAPEX de mais ou menos 10 milhões, a gente vai conseguir chegar entre 3 e 3,7, um payback de 14 a 16 meses de todo o CAPEX, né? Então, um contrato de 5 anos, você vê que tem uma exponencialidade muito boa. Então, eu vou agora olhar para as perguntas no chat primeiro, já deixo aqui o meu contato para vocês, né, para a gente poder conversar, e eu vou atender aqui a primeira pergunta do Zezinho Maran. Está aqui identificado, não sei se é o seu nome dele mesmo, mas está identificado aqui como Zezinho Maran, e ele faz a pergunta, né? Bom dia, existem lugares mapeados no Brasil para instalação desse tipo de data center abordado? Sim, né? Sim, existem
os lugares mapeados hoje no Brasil são especialmente lugares onde eu tenho uma predominância da temperatura fria, tá? Assim, quando a gente fala de Nordeste e Norte, aumenta a complexidade da refrigeração do data center. No entanto, lá é que tem mais gás, né, de poços, né? Mas a gente quer olhar mais para a região sul do Brasil, que é mais fácil de resfriar as máquinas, tá? Deixa eu ver aqui embaixo. Há uma potência mínima exigida para cada usina, seja biogás e fonte? Sim. A potência mínima normalmente é muito acima do máximo que o pessoal espera produzir, tá? Então, esse é o nosso grande desafio. A gente precisa de, no mínimo, 1 megawatt-hora por 5 anos, constante, né? Flat, consumo constante de 1 megawatt-hora, 24 horas por dia. Então, quando a gente vai conectar com plantas solares, que normalmente o pessoal do solar quer fazer uma monetização off-grid, tem a dificuldade de não gerar à noite. Mas se conectar a bateria, aí tira um pouquinho do ROI do CAPEX, tá certo? A gente ainda precisa de uma curva aí de 5 anos para a gente poder ter baterias mais eficientes para poder trabalhar só solar. Então, solar não é opção? É opção, desde que ela esteja rotacionada com biomassa e especialmente hidrelétricas, tá? Então, você consegue ter normalmente quem tem solar tem muito metro quadrado, então se você fizer uma rotação entre biomassa ou gás de poços, você pode ter um consumo maior durante o dia e um consumo base à noite, tá bom? Então, o valor de contrato consegue competir com o valor de biometano? Depende. Lembrando que a nossa premissa de negócio não é competir com outros mercados. A nossa premissa de negócio é valorizar o mercado que não tem rede de distribuição. Então, o produtor que não consegue ter acesso a rodovias, a linhas elétricas, a infraestrutura, ou seja, aquele produtor que está bem distante vamos dizer assim, da região mais urbanizada e mais estruturada em termos de transmissão de energia elétrica, tá certo? Então, é realmente a pessoa que está lá no fundo. O contrato de biometano, eu tive muito contato com outras corporates, especialmente a Tupi, ele ainda é um mercado em estabelecimento, né? Então, assim, você não tem uma certeza de 5 anos. O mercado de data centers, hoje, ele não vai mudar nos próximos 40 anos. E a tendência é que os data centers sejam mais escassos do que a demanda por biometano. Então, a vantagem de você trabalhar off-grid para os data centers, em primeiro passo, é você estar à frente do mercado, no mercado que tem cada vez mais demanda, né? Então, aí é que está o comparativo. Não sei se a palavra competir é o melhor, eu faria o seguinte, combina. Todo mundo que vai gerar biometano faz um data center pequeno de 1 megawatt e mantém os dois modelos de negócio em paralelo e decide daqui a 5 anos qual dos dois que você vai priorizar. De qualquer forma, né, você vai ter o rendimento ali de 3,7 ao mês em dólar por 5 anos. Então, é uma garantia, uma trava de mercado que vai fazer com que você tenha recurso para investir em biometano, em hidrogênio verde, e qualquer tipo de outro negócio que você vai fazer, né? Agora, você tem uma energia ociosa que não está sendo aproveitada por um problema estrutural que muitas vezes envolve o governo, envolve um alvará, envolve fazer uma rodovia, envolve fazer uma estrutura que é morosa, a gente sabe. Às vezes o governo ele tem muitos princípios, mas também tem muitas deficiências, especialmente na agilidade com infraestrutura crítica, né? Você não fica dependendo, né? Você passa a ter esse capital interno para poder superar esses desafios de dependência do governo na infraestrutura. Então, esse é o case. O tempo de contrato mínimo que a gente faz é de 5 anos. Então, assim, por isso que... deixa eu jogar na tela aqui. Essa é uma das perguntas que o pessoal sempre faz. Por isso que a gente faz uma avaliação muito concreta nesses primeiros 6 meses, né? Tudo depende da agilidade do cliente, tá? Assim, eu pego o avião, vou até a base, boto o capacete de obra, né? A gente veste lá os EPIs, vai analisar em campo a infraestrutura do cliente. E se a gente conseguir uma conversa muito boa em uma semana, já sai o plano de negócio aqui, base.
mas a princípio são 5 anos, tá? A gente está projetando para 5 anos. Então, se não tem um projeto de 5 anos de geração de resíduo, talvez não seja a melhor opção fazer com data centers, né? Se tem para 5 anos, sim. Então, nós estamos falando aí de 2030, projetos que começariam esse ano, e você olha para a curva de adoção e de demanda de data centers hoje, vai ser impressionante. Tá, assim, então, a gente está... É lógico, depende da infraestrutura da empresa, de importação, de equipamento, time de engenharia que está disponível, se a gente tem que contratar ou não. Eu tenho um cliente aqui em Santa Catarina que tem muitas usinas hidrelétricas e é um dos maiores distribuidores de material escolar que vem importado da China. Então, ele já tem todo um CD logístico, já tem toda uma estrutura de portuária para receber os data centers. Foi muito fácil a parte logística, então, algo que era aqui, que a gente estimava em 6 meses, ele conseguiu fazer em 2, e a gente conseguiu fazer uma boa viabilidade ali com ele. Tudo depende do cliente, tudo depende da análise que a gente vai fazer para poder entender qual é o melhor modelo e velocidade de instalação desse tipo de mercado. O que a gente destaca sempre é isso. É um mercado que já existe, é um mercado que daqui a pouco as grandes empresas de óleo e gás vão se profissionalizar, e é um mercado que ainda está um pouco distante do mercado de agro, porque ele envolve tecnologia digital de data centers. Normalmente a pessoa não pensa nisso, né? Ela não pensa em monetizar sua propriedade com uma coisa que está em voga. O cara não faz a conexão entre chat GPT e tonelada de biodigestor, né? Então, e na verdade está tudo conectado, porque a melhor energia para você jogar no data center de IA é aquela off-grid, é aquela que você não ia usar para nada. Você pegar a energia da rede e jogar para um data center de IA e de ativos digitais, você vai estressar a rede, né? Você vai ter ali, imagina um consumo de 10 megawatt-hora por 5 anos em cima de uma rede, né? Então, assim, tem rede aqui no Brasil que não vai estar pronta. Não tem transformador para isso, não tem como fazer essa distribuição. E no off-grid você não causa esse problema, você simplesmente faz o uso da energia 100% na geração. Tá joia, gente? Mais alguma dúvida, pessoal? Queria abrir aqui para vocês. Por favor, Emerson, fique à vontade. Fazer uma breve consideração, então, o caráter da palestra de hoje é um caráter disruptivo, né? De trazer uma coisa que a gente não estava muito no radar, né? Na EnergyCop aqui já se falou algumas vezes, energia para data center, vamos procurar data centers, vamos procurar questão tecnológica, mas nunca assim se firmou nenhum negócio, ou se buscou, ou se chegou numa reunião que seja, né? E então a gente conheceu o Wilson e ele trouxe essa ideia de iniciar a ideia, né? Iniciar a questão de distribuir a informação primeiro, conscientizar as pessoas, né? Mostrar que existe um mercado e a partir daí dizer assim, não, esse mercado já existe, então quais são os próximos passos? Vamos buscar isso, vamos buscar aquilo, de que forma, né? Acredito que a intenção principal da palestra de hoje foi essa, mostrar que existe um caminho a seguir e que ele já está em boa parte estruturado. Acredito que seja isso, né, Wilson? Exatamente. A ideia é mostrar para vocês que a gente se especializou nesse modelo de negócio que já existe fora do Brasil. Eu estou abrindo aqui o ticker da Riot, que para a gente, dentro da Cognos hoje, é a empresa que tem uma das melhores operações na área de data centers. Hoje eles fazem o load balance de toda a rede do Texas nos Estados Unidos. Então, toda vez que a rede do Texas produz energia demais e não consegue distribuir, vai para os data centers, e essa operação é gigantesca, é de 1 gigawatt, só para vocês terem uma ideia do tamanho do contrato. Deixa eu ver aqui a Clean Spark, o ticker. E, enfim, a ideia é compartilhar isso com vocês, abrir o canal de conexão e de interação para a gente montar. Uma das coisas que me chamou muita atenção nessa conexão é a gente poder trabalhar com cotas.
Então, ou seja, você já está dentro de um ambiente de cooperativa. Então, a gente tem um cenário muito bacana aí pela frente. Ó. Vou mostrar aqui para vocês o ticker da CleanSpark, que é uma empresa que usa data center para mineração. Mineração não é auditoria, né, de ativos digitais. Hoje, no pré-mercado, ela já está 6% de alta. Só hoje. Então, você conseguir fazer... Esse é o ticker dela aqui, ó. CLSK, tá? Para quem quiser dar uma olhada. Ele já está com 6%. A Riot, deixa eu ver quanto é que está a Riot hoje, se ela está performando bem. Hoje ela está com pré-mercado, ela está aqui, ó, 4% no pré-mercado. Às 11h30 abre o mercado e a gente vai dar uma olhada nesse sentido. Eu vi uma pergunta chegando aqui no chat. Qual o valor de investimento? Mato Grosso se enquadra? Enquadra. Mato Grosso se enquadra muito bem. A gente está falando de 4 milhões por megawatt em tese, tá? Depende da estrutura de importação do cliente. A gente pode montar uma estrutura de SPE para facilitar a importação, mas em tese, entre 4 e 5 milhões de dólares por megawatt. Então, começa com aquelas primeiras fases ali de 6 meses de diagnóstico, que tem um fee de comissionamento para viagem, para a gente poder fazer os relatórios, deixar tudo isso pronto. Aqui não é um valor exagerado, é um valor de consultoria comum, mas o mais importante é o retorno na ponta. Esses 4 milhões, 4 a 5 milhões, também podem ser encaixados com editais do BNDES, tá? Com taxas de juros muito baixas. Tá bom? Então, a gente também faz esse trabalho de escrever o projeto de inovação junto com o parceiro. Então, por isso, esses 2 a 6 meses iniciais, para a gente poder estruturar e fazer essa operação. Então, quem tiver o interesse, né, fica o meu contato, né, à disposição, sempre coloco o slide aqui com o meu contato para quem tiver a intenção de avaliar na sua propriedade, na sua cooperativa, no seu parque de produção de energia, sempre lembrando, né, tem que ser off-grid, a gente não quer competir com o grid, a gente vai fazer um planejamento de 2 a 6 meses junto. Eu preciso visitar o campo, então levanta um orçamento aí para consultoria inicial, mensal, e depois a gente entrega o projeto com todo o desenho de operação, seja ele onde você mesmo vai comprar o CAPEX, onde você vai achar um parceiro que pode fornecer o CAPEX, onde você pode fazer o financiamento via BNDES, aonde você pode encaixar esse projeto dentro de um fundo privado. Tudo isso é possível, né? A ideia nossa é trazer essa eficiência, não é só ser a pessoa do lado da indústria, mas é também trazer essa eficiência de capitais, porque quando você descobre um negócio de 3,8% ao mês em dólar, com certeza alguém vai querer ter um pedaço desse negócio, né? Alguém vai querer participar disso para poder fazer uma venture, né, em conjunto. Projeto Landfill mais perto de São Paulo para fazer uma visita. Olha, eu vi o de Santo André, tá? Eu tive uma conversa ano passado com o aterro de Santo André, tem uma questão de governança que interrompeu um pouquinho as reuniões, mas o que a gente viu era o de Santo André, o mais perto de São Paulo. De qualquer forma, qualquer cidade aí com várias toneladas, dá para fazer meio megawatt? Dá para fazer. Esse retorno de 3% vai ficar um pouquinho mais baixo, né? Mas a gente consegue fazer, sim. A ideia é fazer também cases pequenos, tá? Se existir essa possibilidade de construir cases pequenos, a gente também está disposto como uma prova de conceito aí de inovação. Gilberto, bom dia, meu caro. Por favor, faça sua pergunta. Eu não consigo te ouvir, acho que está no mudo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, muito interessante. Eu cheguei um pouco atrasado, mas achei muito interessante essa coisa, esse novo tipo de clientela muito bom, ótima. Não tinha pensado, não sabia que existia essa cliente a mais, uma produção de energia. Sim. Muito interessante. E a pergunta é, qual é o mínimo para um aterro sanitário? Qual seria o mínimo assim, importada para conseguir fazer um projeto desse? A gente está falando em termos de... Eu sempre precifico em metro cúbico de gás ou em megawatt
potencial, né? É mais fácil falar de energia, né? Então, assim, para a gente conseguir fazer um trabalho num aterro, o número adequado é 1 megawatt-hora por 5 anos. Ou seja, o aterro já tem que ter um tempo, acho que uns 5 anos gerando ali, e com flare, às vezes o pessoal está com flare queimando, então a gente vai e faz o trabalho. Mas é bastante energia, tá, Gilberto? Assim, a gente imaginei, eu vi sabe disso, né? Não, porque me contrataram esses dias de um projeto no Rio de Janeiro, que está um aterro na cidade do Rio. Eles estão querendo fazer um projeto para visitar. Então, eu queria saber mais ou menos, só para saber, vamos fazer um cálculo de produção que eles têm, depois devagar com o Emerson, a gente entra em contato aí e veja um pouco se pode fazer. Sim. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para ilustrar. Esses são mega projetos, tá? Esse aqui é onde a gente quer chegar junto com vocês. Tá? Aqui é a instalação de Rockdale, da Riot. Para mim, é a principal empresa que usa de energia off-grid para data centers, né? Então, olha o tamanho do facility que a gente pode explorar. E aqui faz o load balance do Texas, tá? E também com aterros, faz uma combinação. Tá certo? Esses dias eu vi construindo não cheguei a visitar aqui na Itália, é muito grande, o norte da Itália, que estão construindo agora. Estão começando ainda a construção dele. Isso. Então, são projetos, por isso que eu falo, são contratos de 5 anos. Você não vai montar uma infra dessa para desligar antes de 5 anos, né? Então, importante ter a segurança da biomassa, ou o que for, não, para a produção de energia, né? Exatamente. Lembrando, né, a governança está sempre na mão do produtor de energia, sempre. Ele que é a origem da demanda, né? Ele vai ter energia off-grid e vai vender off-grid. Então, por isso que eu falo assim, eu queria vender no GD, dá para fazer, cara, vende no GD, vai lá, acumule reais e esqueça o dólar, vai lá. Eu já cansei de discutir com o pessoal de GD. Falar, se você está acumulando real e acha que está em 5 anos pagando o teu investimento, continue. Você tem que usar um data center e receber em dólar, cara. Esse é quem faz exportação sabe disso. Ninguém vai vender soja em real para dentro do Brasil. Não vai. E é a mesma coisa com energia. Daqui a pouco o mercado, quando esse modelo se popularizar, o mercado vai preferir primeiro o off-grid para depois fazer um grid, até por segurança jurídica das regulações que regem o mercado de energia. Daqui a 2 ou 3 anos, você não tem mais a propriedade do teu metro quadrado de geração, como a gente está vendo agora com as queimadas, né? Eu não sei quantos vocês estão acompanhando isso, mas isso gerou nos meus clientes de agro um medo muito grande, que agora existe um movimento jurídico para afirmar que a propriedade rural que permite queimadas perde o direito daquela propriedade. Então, se houver queimadas na sua propriedade, o governo pode confiscar a sua propriedade, sua terra. Então, isso é muito preocupante, entendeu? Isso é muito preocupante, tira uma segurança jurídica. Se a gente olhar, se isso vai acontecer para queimadas, também pode acontecer para ESG. O governo cria uma regra nova e diz, olha, você não pode mais fazer isso. Então, com a geração off-grid, com ativo em dólar, com empresas privadas fazendo o consumo dessa energia, você não tem mais essa barreira jurídica institucional, entendeu? Você faz energia off-grid, consome 100%, deixa tudo redondinho, e o dinheiro cai em dólar na sua conta bancária. Se precisa receber fora do Brasil, a gente faz a estruturação, tanto do investimento interno para fazer o financiamento, quanto também externo. Então, é uma alternativa muito simples para poder dar sustentabilidade no momento tão difícil que a gente está, né? Desculpa, eu vou pegar aqui as perguntas do chat antes da gente ir para as perguntas normais. Aqui, eu tenho uma pergunta aqui. O projeto em Impasa, já desenvolvido, fica em qual unidade? Né? A gente ia trabalhar no Mato Grosso. Então, Mato Grosso, Paraguai. Né? Esse é o escopo. Né? O projeto está em andamento, a gente está em negociação, mas ainda não tem uma evolução tão clara. A Impasa está passando por momentos de mudança, né, na sua governança, então a área de inovação, que é onde a gente está ligado, vai ter que esperar um pouquinho. Né?
Região Norte pode ser contemplado? Pode ser contemplado, especialmente para postos de gás. Facilita a logística, né? A gente desce, a região parte de portos lá para cima, é mais fácil de receber os equipamentos, tá? Eu identificaria sim, com certeza. A gente faz esse mapeamento, por isso a gente está aqui com a Energicop, para também fazer um lançamento de demanda, né? Olha, quem tem biomassa, aproxime-se, porque eu tenho um demandador de biomassa para geração de energia. Então, isso para a gente a gente quer ligar as pontas, né? Normalmente não vai ter um cara que faz tudo sozinho, né? Tem a biomassa, tem o data center, não, a gente quer ligar as pontas e fazer um fluxo de negócio. A procura por data center é grande? Sim, gigantesca, cada vez mais. A gente está falando aí de pelo menos 100 gigawatts de energia para o Brasil nos próximos anos. Assim, não é pouca coisa. E fora do Brasil já é uma loucura. Já não tem mais energia para todo mundo, para fazer IA. Então, o mercado de IA, por exemplo, está estocado, está trancado por causa da falta de geração de energia. Tá certo? Linhas de créditos, FINEP e BNDES de inovação, todas elas. E NovaCred nos bancos regionais, né? São as cooperativas de crédito e etc. e tal. Mas tem uma linha, né, do FINEP agora que chega a 20 milhões não reembolsáveis. Tá? Então, assim, a gente poderia desenhar esse tipo de operação com 20 milhões. Tudo bem, em dólar não é muita coisa, 20 milhões, mas dá para a gente trabalhar uma eficiência bem interessante. Vamos voltar aqui para o nosso pessoal. Emerson, eu lembro que você tinha levantado a mão. Sim, só para relatar um case do Mato Grosso do Sul, que a gente foi atrás para ofertar serviço de biogás, né? E daí não teve negócio, mas eles nos contaram o case deles. Eles têm uma indústria de cana-de-açúcar, né? Para extração de álcool. E eles têm a seguinte demanda: eles não têm condições nenhuma de jogar na rede a energia produzida por eles. Então eles têm o bagaço de cana que eles transformam em energia elétrica, e eles poderiam estar ofertando ao mercado 4 megawatt por hora. 4 megawatt hora de energia com o material que eles têm. Só que a rede em toda a volta, ali na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, não suporta. É uma rede relativamente fraca para o potencial que eles têm de jogar 24 horas. Então teria que gastar milhões e milhões em infraestrutura, para escoar essa energia que eles têm disponível lá, mas que eles não usam porque não tem estrutura da rede, né? Então esse seria um caso perfeito para encostar um projeto desses, né? Daria 4 unidades, né? Exatamente, com certeza. E assim, a gente pode, enquanto a gente está falando, eu estou pegando os cases de biogás. Isso aqui no norte da Irlanda. Fez um container pequenininho, tá vendo? Em cima de uma estrutura metálica funcionando, dando esse yield para o produtor. Então, a gente pode fazer por fases, pode fazer por escalas, não precisa ser algo tão gigantesco como eu mostrei nos outros exemplos. Por quê? Porque cada máquina dessa é uma parte do data center. Então, isso aqui é uma das máquinas, que sai, em média, entre $1.500 a $2.500, tá? Uma máquina dessa daqui. Então, elas é que consomem energia, que faz a parte do data center, tá? Aqui eu tenho outra também, de um parceiro também, que é dentro de uma planta de biogás. Ó. Ele conseguiu alocar dentro da infraestrutura dele, que fica mais fácil ainda, né? Não precisa concretar nada, é só trazer o container de guincho, descer ele aqui, ligou o transformador, já está gerando. Entendeu? Então, assim, o pessoal da Cotena também é um parceiro nosso que a gente, aí na importação dos equipamentos, lógico, podemos fabricar isso no Brasil? Podemos, né? É um container de caminhão, com prateleiras, vocês viram, né? Container de caminhão, prateleiras e cabos e transformadores. Dá para a gente fazer um projeto? Dá para fazer um projeto. Nós temos 3 projetos já prontos, da parte de estrutura elétrica, mas é outro know-how, né? É um fabricante de metais e elétrico, e normalmente o pessoal é especializado em produzir energia, tá? No Brasil já tem uma infraestrutura? Tem em Mossoró, de um parceiro de gás, que eu posso agendar as visitas. É uma viagem longa, né? Especialmente para mim aqui, que estou no sul, de Florianópolis, mas a gente pode fazer uma visita a Mossoró, de um parceiro nosso que está começando com uma infraestrutura para poço de gás. Mas
novamente, você não vai ver nada diferente do que viu aqui. É um container metálico, prateleiras de alumínio e os data centers ali. A diferença está em saber comprar essas máquinas, operar essas máquinas e combinar elas com o setor de energia, que é a nossa habilidade. Valor médio para consultoria de estudo, entre 60 a 180 mil, dependendo do local, tá? Dependendo do local. Então, a gente divide isso, né? Faz em 12 vezes, 24 vezes. Há risco do estudo inviabilizar o projeto? Não há risco, porque eu já filtro isso na largada. Se você não tem um potencial de 1 megawatt, se a região é complexa, se tem algum problema, eu já nem faço a consultoria inicial. Eu já falo, olha, não, mais fácil a gente trabalhar por outra forma, que é captar recursos de investimentos para a inovação, aí sim financiar o teu projeto. Mas não se preocupe com isso, a gente não faz uma proposta de consultoria, né, de valor recorrente, sem ter a chance lá na frente de poder captar em conjunto. Então, não se preocupem muito com isso, Heraldo. Normalmente, eu vejo isso. Sabe onde é que acontece, Heraldo? O pessoal do solar. O pessoal do solar me procura e fala, cara, salva a gente. Especialmente, assim, cooperativas, né? Faz aquela cooperativa para entrega de energia, aí mudou a regra, ele estava até 75 quilowatts ali, tem uma linha de corte, né? E aí falou, cara, não consigo, vou desligar isso aqui, não está dando mais dinheiro. Vamos botar isso aqui no off-grid? Aí falou, olha, nem dá para fazer, com data center não dá. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar um edital FINEP e desenvolver alguma coisa para vocês no círculo do solar. E a gente vai lá, pega 1 milhão, 2 milhões, faz um equipamento, eu conecto com pesquisadores aqui de Santa Catarina e joga lá, ou então Embrapi, que é outra solução para quem está tomando prejuízo na solar, né? Vai para a Embrapi faz o projeto, a gente desenvolve o produto e tira aquela depreciação que aquela infraestrutura está gerando, tá? Então, por isso que eu falo, nosso trabalho é conhecimento, não é o data center em si, é conhecimento. Como é que você usa a tua energia para sair do negativo, né? Gilberto, por favor, sua dúvida. Opa, desculpa, eu não consigo te ouvir, acho que o microfone está fechado. Não está fechado. Não, é porque tem uma oportunidade que eu tive com o ministro da Itaipu, não? Aquela parte, o nosso sócio do outro lado lá do país, que tem eles terminaram de pagar a Itaipu, não? A parte deles. Sim. E eles estão com 3 turbinas paradas e com potencial muito grande de produção, não? Da parte do Paraguai, Uruguai. E eu acharia que é uma boa possibilidade de propor para eles, de fazer uma proposta para eles de construir data center para eles, porque a ideia, quando eu tive contato, era produzir hidrogênio com esse excesso, que não tem utilidade, as turbinas são paradas. Uhum. Também seria uma ótima proposta de fazer uma proposta para eles, para construir data center. Com certeza. O Paraguai, tradicionalmente sempre teve mais vantagem que o Brasil para esse negócio de uso de data centers com energia. Ano passado, o ministro da Economia mudou os impostos na energia. Então, acabou inviabilizando. Esse foi um problema que eu tive com a Impasa. A gente ia começar primeiro no Paraguai, era mais fácil de importar, menos burocrático, tudo mais tranquilo, mas o custo da energia, o governo criou uma espécie de TUSD para quem vai consumir off-grid. Então, aí, de fato, para eles inviabilizaram, porque eles não têm como rotacionar com biomassa, né? Então, o Brasil tem essa chance, né? Mesmo que você tenha alguma mudança tributária, você ainda tem muito volume, né? Então, a gente poderia. Mas é um canal de conexão, a gente pode fazer esse canal, a gente está sempre aberto. Porque eu tive com o ministro da Energia, não? Ali até que eu fui apresentar, porque fiz a apresentação e eu fui um dos que fazia o tradutor, não, para eles aqui na Itália. Que era um evento, um convênio de Key Energia. Então, a ideia deles vieram procurar pessoas para investir na produção de hidrogênio verde, não? Com essas turbinas que eles têm parada lá, que eles não tem como, não tem rede para consumir essa energia. Uhum. Exato. O ideal é construir 3 data centers lá dentro, ver se tem espaço, né, de ventilado,
E a gente tocar. Se for o caso, abre uma reunião que a gente faz a mesma apresentação e estuda o modelo. Começando agora, eu pensei nessa hipótese, porque a ideia deles era produzir hidrogênio verde, não? Com essa energia que está parada, essas turbinas lá, é muito grande, é muita potência. Só eles não têm estrutura de rede para distribuir. Exatamente. E aí não adianta, é data center com chip 4G entregando solução para o mercado e ganhando por hora, né? Qual que é o modelo disruptivo dos data centers? Você não precisa de uma cadeia logística para ter o dinheiro no banco. Esse é o ponto. Ou seja, qualquer ativo que eu gerar a partir de energia, eu preciso de logística para entregar. No data center, não, porque ele sai do data center e vai para a internet. Acabou. Você não tem caminhão para coletar a produção, você não tem linha elétrica para entregar, você não tem transformador no meio do caminho. Você já bancariza o ativo, entendeu? Sai do data center e já vai para o banco. Por isso que ele vira um fundo, porque eu começo a entregar a cada 10 minutos esse ativo, né? Por ser um ativo criptografado aí por data center, fica muito mais rápido, né? Emerson. Perfeito, então, gente. Acho que o assunto é muito amplo, né? E desculpa, a gente não consegue te ouvir, tá com isso. Vou fechar o meu microfone aqui. O assunto é muito amplo e muito empolgante, né? E eu gostaria de também destacar que o objetivo desse assunto ter sido amplificado e passado para convidados, né? Foi porque a gente, por conhecer alguns do setor, acredita que isso tem muita sinergia com muita gente, né? Então, assim, tem vários aqui que a gente convidou que são players de peso aí no mercado e pessoas com ideias excelentes, né? Que essa matéria pode agregar muito. Só para dar 2 exemplos aqui simples, né? O Cícero Blake está presente aqui, ele tem muito desenvolvido amplamente aí a teoria dos corredores sustentáveis, né? Eu acredito que tem muita sinergia com esse modelo de negócio. Também o Juarez Campolino, né, que fez um trabalho junto à Embrapa com o cimento Ciplan, né, usando culturas energéticas para produzir energia térmica, né, também poderia ser uma vertente que poderia ser explorada para produzir energia daí, né. Então, assim, aqui abriu uma caixa de Pandora, né, a gente só está recém iniciando, mas a gente quer externar para vocês o desejo de ampliar essas parcerias, que seja divulgado, que seja amplamente difundido esse conhecimento que tá sendo ofertado aqui pelos Wilson e pela Energicop e também entre os parceiros, né? Uhum. Maravilha. Eu tenho uma pergunta do Cícero, ele está com a mão levantada. Bom, pessoal, realmente é uma vertente aí apresentada pelo Wilson, bastante interessante, principalmente porque tem esse condão de escapar, né, das blindagens feitas pelas empresas de distribuição, etc., e sair pela internet por uma transmissão de dados bastante importante, aí, coincidindo com essas novas aplicações da própria internet aí via satélite, né? Estou trabalhando um projeto na Amazônia com geração de distribuir energia elétrica para comunidades isoladas, então tem muito a ver com esse tipo de conceito de uma forma geral, né? Eu fico um pouco preocupado no sentido de assentar isso em cima de aterros sanitários, né, clássicos. Eu acho que isso aí é uma forma de destinar resíduo que tende a acabar na medida que você aprimora as tecnologias, inclusive, de aproveitamento de resíduos, né? Você teria a possibilidade de fazer CDR, teria uma série de coisas. E também você teria a possibilidade de fazer a biodigestão de produtos orgânicos do lixo sem produzir lixo, né? Na verdade, sem levar para o aterro, onde ele vai se contaminar com dioxinas e furanos pelo excesso de materiais ali junto com matéria orgânica.
Então, eu acho que a possibilidade de fazer uma coleta seletiva, por exemplo, de grandes geradores de matéria orgânica, como em cozinhas industriais, as próprias feiras livres, etc., é uma rota mais firme, né, de biodigestão. E também conduz essa independência, porque o congestionamento dos aterros sanitários com a forma que se deu nos últimos 40 anos no Brasil é uma complicação imensa, né? O Brasil está loteado, não tem... Cada grande capital tem um dono e acertado na Associação Brasileira de Limpeza Pública, né? Então, são complexos que poderia ser evitado. A possibilidade, por exemplo, de uso não só em data center, mas também, por exemplo, em blockchain, né? Ter a possibilidade de controlar criptomoedas com geração de energia são altamente demandantes, né? E o Paraguai tem feito várias tentativas nesse aspecto. O Paraguai tem um paradoxo, né? É sócio do Brasil na maior hidrelétrica no mundo e, ao mesmo tempo, tem problemas imensos de distribuição, porque não tem rede de distribuição, né? Exato. Tem aí uma perspectiva muito boa de trabalhos aí nessa área da geração autônoma, independente e livre de necessidades de infraestrutura de distribuição. A ideia é boa, né? Por isso, eu acho que vale a pena aí o pessoal continuar tentando, cooperativa tentar puxar. Agora, dá uma modernizada nesse conceito do aterro sanitário, porque ele, ao invés de puxar para uma realidade, vamos dizer assim, mais atraente, ele leva por uma caixa preta de negociações que não tem fim, né? Então, esse aspecto que eu diria esse processo. Paralelo a isso, a gente está insistindo muito na segmentação de negócios, né, na área do biogás. Por exemplo, eu tenho especializado demais nessa área da proteína animal, né, que é o segundo maior negócio brasileiro. Estamos aí com alimentos no mundo inteiro processados em uma quantidade absurda de matéria orgânica já distribuída, né? E lembrando sempre que o gás, seja ele o gás natural, o gás de síntese, o biogás, o gás tem uma outra logística que não é a mesma do líquido como combustível, né? Necessariamente ele abre uma perspectiva do gás ser consumido no local que é produzido. Então, essas formulações que envolvem gasoduto, que envolvem distribuição no Brasil, vamos pegar lá no pré-sal e tocar no Mato Grosso, não vai tocar. O custo de distribuição é gigantesco. Então, lá vai ter um tipo de uso do gás, sim, para a costa, para as indústrias que estão ali nessa região toda do pré-sal e tudo, e também para exportação. Agora, no interior, onde a coisa vai acontecer em cima dos gases possíveis de gerar no interior. E o Brasil, com a característica específica ali dos mercados nossos, as possibilidades são imensas de fazer esse tipo de coisa. Outro cuidado assim, que me chamou um pouco de atenção é que você colocar um data center ou uma prospecção de moeda, ou qualquer processamento eletrônico dentro ou próximo a um lugar onde gera lixo, principalmente gera em quantidades que às vezes não são necessariamente contidas, você tem uma expansão de H2S enorme e a possibilidade de corrosão é imensa, né? Qualquer tipo de material metálico, né? Mas tá bem. Então, acho que são essas condições, tem sim uma grande possibilidade, acertando alguns detalhes. A tecnologia parece bastante promissora. Eu seguiria sempre atrás da autonomia do gás. O gás não vai atender
a lógica das concessionárias de energia elétrica, não vai atender a lógica das concessionárias de gás, que copiaram o modelo da energia elétrica pensando que iam reproduzir, não consegue reproduzir, a não ser em lugares de grandes concentrações, como em cima da cana-de-açúcar, alguma coisa parecida, ou mesmo de aterro, né? Com todas essas características resolvidas. Mas o gás mesmo está distribuído e vai continuar distribuído e vai continuar precisando de soluções distribuídas. E o data center realmente é um uso final de energia bastante interessante. Mais ou menos isso que eu gostaria. E eu gostaria de agradecer, parabenizar a apresentação, acho que foi bem meritória, e agradecer aí o convite da cooperativa para estar presente nessa rodada aí. Tá bom? Obrigado. Joia. Sempre muito importante a visão que o Cícero trouxe para a gente. A gente sempre precisa equacionar muito bem a realidade das situações, né, Cícero? Assim, tem uma visão de futuro, mas sempre tem o dia a dia. E especificamente com relação a aterros, o modelo que a gente projeta prospectar é um modelo que existe aqui em Santa Catarina, na cidade de Biguaçu, onde a Veolia que faz a gestão do aterro. Então, por exemplo, eu não faria uma proposta de data center se não visse esse tipo de organização, entende? De governança, e etc. Evidente que a Veolia hoje ela quer vender energia para o grid, sim, mas o que acontece? À medida que a gente mostra o resultado financeiro que dá entre vender para o grid e a depreciação do real, o data center passa a ser uma opção. Então, é evidente, a gente está aqui em Santa Catarina e tem operações como essa, que são exemplos, né? São modelos, né? de gestão de aterros, especialmente de governança, né? Então, assim, a gente prospecta esse tipo de visão para também não correr os riscos aí que o Cícero trouxe para a gente. Tranquilo, sem problema. Só examine com cuidado, sabe? Claro. E às vezes as histórias são um pouco diferentes do que as que são contadas, né? Sim. Então tem todo aí um complexo de geração em aterro com essa questão das dioxinas e furanos contaminadas pela disposição final de resíduos que nós não controlamos, né? Entendi. É um absurdo. E também o escape de gases nessas grandes instalações e tudo. Enfim, vai firme aí. Acho que tem que explorar mesmo tudo. É isso. E é uma oportunidade, né? Se a gente consegue mitigar esses pontos de risco dentro de uma análise, você fica com uma vantagem competitiva enorme, né? Então, como eu falo, tudo é uma questão de adaptar e entender o contexto do cliente para fazer um manejo correto das tecnologias, né? Não existe, por isso que eu falei lá no início, não existe solução mágica. Cada cliente a gente vai sentar, vai analisar, vai estudar os riscos, os retornos, a governança da operação, o local, a temperatura, a umidade, o solo, a recorrência desse gás, dessa biomassa, o impacto nas famílias também. O Cícero falou de uma coisa importante, porque os data centers também têm sido utilizados para trazer energia elétrica em comunidades, em países da África. Então, onde tem um fio d'água, você consegue gerar um pouquinho de energia, já coloca o data center, e como o ativo é digital, aquela comunidade passa a ter mais recurso para comprar um arado, para comprar... Então, ela passa a estar incluída numa economia global só por ter energia off-grid, né? Então, isso tem sido bem interessante. Depois eu posso mostrar alguns impactos. Evidente que são operações muito pequenas em países com moeda muito depreciada. Então, qualquer $1 que você gera um impacto positivo para a sociedade. Eu estive na África umas 3, 4 vezes e observando exatamente isso, né? O pessoal gera energia lá com diesel, a mesma coisa da Amazônia, e gerida lá nos Estados Unidos. O cara nem vai lá, nem vai ver, né? É uma coisa absurda, vamos dizer assim, a inversão de valores nessa área, né? Mas, com certeza, tem aí um aspecto bastante importante de ser considerado nessa questão da transmissão de dados, né?
esses avanços que estão tendo aí com internet já conectada a satélite, a tendência é mudar muito essas posições todas, né? Sim. Mas, assim, eu acho que é esse tipo de coisa, né? Eu também queria observar o seguinte: eu tenho me dedicado muito a biometano combustível, né? Cheguei a desenvolver aí, junto com parceiros, uma refinaria de biometano para produzir padrão ANP completo, né? 96% de pureza, essas coisas todas. E, assim, ó, o uso do biometano combustível num país rodoviarista como é o Brasil tem muito pouca opção de transporte que não seja rodoviário, né? Nós cometemos esse vício de ter uma preferência por transporte rodoviário, deixando de lado o ferroviário, hidroviário, etc. E com isso a gente tem um ônus pesado nessa área, né? E a gente tem trabalhado muito nesse desenvolvimento do combustível. A possibilidade de se fazer uma complementação entre combustível para uso em data center ou uso em informações, uso em tokens, etc., essa coisa toda, e a possibilidade de colocar também o biogás nessa área do combustível, é fazer um uso maior possível da característica do biogás, que aproxima o biogás, que mais aproxima o biogás, por exemplo, da geração hídrica. O biogás é armazenável, né? Sem necessidade nenhuma de bateria, íon lítio e essa coisa lá toda. Você pode armazenar o biogás durante o dia, enquanto você gera com solar, e à noite despacha o biogás para fazer energia elétrica, né? E com isso, com certeza, você vai ter excedentes que você pode ainda fazer o biometano combustível. Então, tem uma complementação econômica bastante importante aí a ser considerada. Só na cidade de Toledo tem 4.800 caminhões registrados que fazem um percurso que nem a Associação Brasileira de Proteína Animal percebe, que é o percurso das micro-rotas, né? São rotas de distribuição de ração, de transporte de animais vivos, que é muito intensa, muito intensa. Nós temos um cálculo: 40 caminhões de transporte de ração produzem no ano uma rota equivalente a 8.000 viagens de Toledo até Paranaguá. Então, você vê 40 caminhões. Caramba. E o trabalho de 8.000 deslocamentos de Toledo a Paranaguá, simplesmente na intensidade de 200 quilômetros por dia, né? Cada um. Então, é um negócio assim impressionante a possibilidade que tem nessas conjugações, né, inteligentes com o processo. Mas sempre nessa base, usar onde você produziu, que é essa lógica que vocês estão propondo aí para o data center, que é muito importante ser considerado. Eu tomei a liberdade, Cícero, de trazer aqui o exemplo do Quênia, uma operação de 300 quilowatts, tem um fio d'água aqui, ó, à esquerda, eles distribuem ali, fazem um micro data center. Depois eu mando essa notícia aqui para vocês, e esse aqui é o tamanho da operação, cara. Assim, eu lembro que eu mostrei um container com 250 máquinas dessa, mostrei lá no Texas com quase 50.000 máquinas dessa. Cara, aqui 6 maquininhas já gera dinheiro para todo mundo, entendeu? Então, assim, essa liberdade de você levar o ativo final, que é o dinheiro, para quem gera energia sem intermediário, isso aqui que é a grande inovação, né? Você, econômica, né? Você não depende de cadeia logística, de natureza do ativo que você gera com energia, você gera o dinheiro pela energia. Aí depois você investe no biogás, aí depois você investe no... Então você se autocapitaliza simplesmente porque gera energia. Então, aí é o pulo do gato, né? E assim, acessível a todo mundo no mundo. Então, a corrida por energia, daqui a pouco... E quando esse modelo de negócio realmente pegar no Brasil,
vai faltar data center, porque todo mundo vai achar um jeito de gerar energia, sabe? Assim, vai ser um... Eu fiz aquela lâmina do fundo Net Zero, né? E eu falo que esse é o próximo nível do mercado imobiliário. Eles vão ter que construir prédios energeticamente eficientes para ter um data center dentro. Isso aí é uma coisa que vai chegar. A fazenda energeticamente eficiente. O poço de extração energeticamente eficiente. Primeiro vai rodar um data center e se autocapitalizar. Depois distribuir o ativo que está gerando. Isso aí vai chegar no Brasil em 5 anos. Essa mentalidade de negócio. Pessoal, eu vou passar aqui para a última pergunta da manhã. O tema é realmente vasto, né? A Vanessa vai fazer a última pergunta e depois a gente vai para as considerações finais aí para encerrar, por isso que o nosso tempo está um pouquinho estourado. Bom dia, Wilson. Estou assistindo aqui junto com o Emerson e eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é de leiga, tá? Que me disseram assim que vai muita... Você falou do fio de água e me disseram que vai muita água para resfriar essa questão do IA, dos data centers. Isso é fato ou é... Sim, depende do modelo de data center. Tá? Existem 4 modelos básicos. O primeiro, que é refrigerado a ar, que normalmente é o que a gente começa no Brasil, porque é mais fácil de fazer a instalação. O segundo, que é refrigerado a água, que é o que você está mencionando, realmente é caro, são operações grandes de 50 milhões de dólares, tá? Para poder justificar. E existe um terceiro que ele é muito mais eficiente que os outros dois, que ele é refrigerado em um líquido, como se fosse um óleo, como se fosse uma resina. Então, você tem piscinas dessa resina e coloca a máquina dentro dessa resina. Ele também é mais caro, mas não é tão mais caro. Ele chega aí para 20 milhões de dólares a partir disso. Então, sim, o calor é um ponto crítico. Ele precisa ser gerenciado, existem formas de gerenciar. Nossa preferência é começar com refrigerados a ar, especialmente no sul do Brasil, onde a gente tem praticamente um ar-condicionado gratuito aqui, com vento gelado que sopra essa época do ano. Então, é um ponto crítico. Não é uma pergunta de leigo, é uma pergunta fundamental. Muitos projetos param porque é muito quente na região, é muito úmido, não tem ventilação. Mas é uma parte 100% contornável dentro daquilo que a gente consegue medir de eficiência. Tá? Uma coisa que é interessante é que essa energia calorífera, né, pode ser trocada justamente até para ser usada no aquecimento do biogás, né, no aquecimento do sistema de geração de biogás. Sim. Mas, enfim, isso é uma conversa infinita. Só para você ter uma ideia, na Holanda se usa os data centers para aquecer tulipas. Então, a parte floricultura aproveita o calor, porque lá é frio demais, a tulipa morre. Então, eles mantêm tulipa o ano inteiro. Tá? O Zezinho perguntou ali 4 milhões de reais, tá? O megawatt para o custo do CAPEX, tá? CAPEX. Gente, então, agradecer imensamente de coração, em nome da Energicop, pela presença de todos, tá? Agradecer ao Wilson por ter feito essa palestra para nós. Com certeza é um assunto que interessa muito a todos e que está só começando. E a gente espera que essa seja o início de uma oportunidade de negócio para todos. E não só de negócio também, mas de conhecimento, de troca de experiência, né? De pesquisa. Tentar, como você falou ali, ligar todos os elos da cadeia. A gente tem aqui o pessoal da Biogás, está junto aqui, o pessoal da Embrapa. Unir essas cadeias, né, envolver outras instituições também, para acelerar essa curva, né? Acho que o objetivo inicial aqui dessa palestra foi gerar negócios também, networking, mas, de uma certa forma, acelerar a curva de aprendizado de negócios. Quero agradecer, então, e desejar uma boa semana para todos, e agradecer. Passo a palavra final aí para o Wilson. Gente, queria agradecer, especialmente aí, foi um privilégio estar junto com vocês. Acho que a missão é nossa, combinar as bases de conhecimento e criar um futuro próspero aí para as próximas gerações e para o empresariado brasileiro que está precisando aí de soluções cada vez mais que trazem mais segurança, mais tranquilidade e muito mais poder de investimento nos seus próprios negócios. Então, fico à disposição. Meu contato pessoal da Energicop tem, quem não conseguiu pegar, mas pega o pessoal da Energicop, com o Emerson. Também no meu LinkedIn, Wilson Martins Filho, ficou à disposição. E espero uma próxima reunião para trazer casos bem mais específicos, né? A gente mostrar
diferentes oportunidades, números de negócios mais precisos, e tenho certeza que vai ser a gente está começando aqui uma conexão de muito sucesso para todos. Obrigado, gente, uma boa semana, vamos em frente. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado aí a todos. Parabéns. Tchau, gente, obrigado. Obrigado. Parabéns pelo trabalho.